E nós voltamos para o último bloco do Jornal TV Sul com uma reportagem muito especial. Hoje a Lara recebeu aqui em nossos estúdios a atriz guaxupeana Tetê Cury, neta do saudoso Khaled Cury. Atualmente ela vive em Nova York, onde recentemente fez 2 curtas-metragens. Confira a entrevista. O Jornal TV Sul hoje tem o prazer de receber a Tetê Cury. Ela que é atriz daqui de Guaxupé e atualmente mora nos Estados Unidos. Tetê, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Você está aqui, por férias, o livro da sua mãe que vai ser lançado amanhã. Conta pra gente um pouquinho. São muitas datas especiais, muitos eventos que me trouxeram de volta à cidade, mas é sempre um prazer voltar para Guaxupé, voltar para as minhas origens. E um dos motivos, felizmente, aí é o lançamento do livro da minha mãe, que vai ser no sábado, aí às 4 horas da tarde. Então, estou super ansiosa e aproveitando um pouquinho da terrinha. De férias também, né? Que eu mereço. A Tetê, que é filha da Valéria Cury, que vai lançar amanhã o livro Carnaval e Cinzas, às 4 horas da tarde, né, Tetê? Isso. Estamos todos super ansiosos. Acho que a minha mãe já divulgou na mídia local um pouquinho do projeto dela. É um projeto que eu tenho muito orgulho e abraço. E está tudo sendo cuidado com bastante carinho para que as pessoas possam prestigiá-la nesse momento. Tetê, vamos aproveitar que você está aqui, e contar um pouco sobre a sua carreira para o pessoal. Sim. Faz quanto tempo que você está nos Estados Unidos? Eu estou nos Estados Unidos, em Nova York, onde eu moro há 4 anos. 4 anos. Trabalhando bastante. Sim, na verdade é um período muito interessante da minha vida, desde que eu decidi me mudar. Eu morava em São Paulo antes, já tinha saído de Guaxupé há 12 anos, o período que eu morei em São Paulo. Depois eu decidi para Nova York, onde eu decidi dar continuidade ao estudo de atuação, especificamente focado para a área de cinema, e iniciei os estudos na área de produção de cinema, que é uma área também que eu tenho bastante interesse. Então estou trabalhando com projetos meus e recentemente estou com 2 curtas, onde eu atuei, sendo lançados agora nesse primeiro semestre de 2019, super ansiosa. Olha que legal, como que chamam os curtas? O primeiro se chama Dopesick, que ele está concorrendo a vários festivais de cinema independente em Nova York. A gente acabou de ter uma mostra, a gente acabou de participar de uma mostra de novos diretores. No dia 3 de julho, ele passou em um cinema em Nova York, estou super feliz. E o segundo, a gente ainda não tem nome fechado, ele está em pós-produção, então eu nem consigo falar muita coisa, mas é extremamente lindo e eu estou ansiosíssima esperando. E como que você chegou até lá? O meu caminho não foi nada óbvio. Eu gosto de contar porque acho que acaba sendo um pouco, talvez, inspiração e referência para pessoas que não têm essa clareza em relação à área artística. Eu tive 2 formações antes de realmente entender que o cinema era minha paixão. Então, primeiro eu fiz faculdade de turismo, quando eu saí de Guaxupé, em São Paulo, e depois eu fiz faculdade de letras. E na letras eu descobri a minha paixão, na verdade, era muito mais por narrativa de texto, e isso se converteu para narrativa em cinema, Então foi um momento muito específico em que eu ia muito ao Belas Artes, que até então era o cinema que estava ameaçando de fechar em São Paulo, Eu participei das manifestações, assim, de uma forma muito pessoal, porque algum motivo o cinema entrou na minha vida para preencher algo que eu nunca tinha experimentado. E desde então eu decidi que eu gostaria de estudar aquilo. Então foi em São Paulo, no Instituto Stanislavski, que hoje tem um outro nome, que eu iniciei os estudos de atuação voltados para o cinema. E os projetos vieram decorrentes disso. E depois você foi para os Estados Unidos, para Nova York? Exatamente. Em 2014 eu me mudei para os Estados Unidos, uma junção de razões pessoais e razões profissionais também. E aí foi quando eu decidi realmente puxar o nível do desafio lá pra cima. E como que foi quando você chegou lá? Conseguiu alguma coisa logo de cara? Ou você foi parar para estudar um pouco, se aperfeiçoar? Até porque é outra língua, totalmente diferente. Como que foi? Foi bem interessante. Eu acho que eu fui já preparada para que aquilo fosse difícil, mas talvez eu não esperava que fosse tão difícil. E eu me dei muito tempo, acho que foi um hiato que eu fiz de muito respeito a mim mesma, no sentido de me encontrar culturalmente e em relação à língua também. Eu já tinha completa noção de que seria algo novo mesmo a se conquistar. É um ponto que eu nunca teria dificuldade se eu estivesse no meu próprio país. Então, quando eu fui, eu já tinha comprado essa ideia, mas ainda assim, na prática é muito complicado. Então, eu tive esse período de preparação enquanto atriz
inclusive eu continuo me preparando, eu acho que o ator ele estuda para o resto da vida, que foram esses primeiros 3 anos que eu consegui entrar em sala de atuação, fazer os exercícios, não sendo na minha língua, né? É uma posição de muita vulnerabilidade. Veja bem que só a palavra já assusta, né? Já, com certeza. Então, eu fui colecionando essas pequenas vitórias no dia a dia, né? De fazer um teste para entrar numa escola, de ser aceita, de conseguir frequentar as aulas, de fazer os exercícios. E depois disso, desse ato de 3 anos, foi quando eu virei uma chavinha na minha cabeça e falei, agora eu preciso ir para teste. E foi praticamente em novembro do ano passado que eu consegui fazer essa viradinha de chave e falei, não importa a minha história, não importa o resultado, não importa a rejeição, você tem que ir. E foi quando eu comecei a ir em testes. E felizmente vieram esses 2 trabalhos que eu tenho muito carinho por eles, pelo processo de escolha, que foi também muito competitivo, mas muito respeitoso. E pela, acho que uma certa sorte, eu diria, de ter encontrado 2 diretores extremamente talentosos, novos, com sede de fazerem filmes de boa qualidade e extremamente respeitosos. E foram muitos testes nesse caminho? Ou você fez os 2 e deu certo os 2? Não, foram alguns. Fui rejeitada para alguns, foram alguns mesmo. Mas eu já fui com a ideia de que eu poderia ser rejeitada e que a rejeição não era necessariamente um fracasso. Acho que você não pode, uma vez que você entende que enquanto ator você não pode se encaixar em todos os papéis, você tira isso do pessoal. A gente está sempre, claro, tentando melhorar a nossa técnica, mas muito da escolha do diretor não tem a ver com a capacidade do ator, é simplesmente um encaixe com o que ele imagina para determinado papel. Então, acho que esses 2 papéis, quando eu fui escolhida, eu realmente consegui me enxergar neles. Eles têm muito a ver comigo. E quem são esses personagens? Sim, vamos lá. Então, em Dope Say, que eu faço a Morgan, ela é uma porto-riquenha que nascida nos Estados Unidos. Então, eu tenho a liberdade de ter um pouco do meu sotaque, que é uma coisa que me deixa muito feliz. E ela está num contexto de uso da heroína, a família dela toda, a dinâmica da família gira em torno da droga. E foi um personagem muito visceral para mim e muito, ao mesmo tempo, amedrontador, porque a questão até da dependência química, né? Eu tenho um histórico da minha família, que é o que a gente vai contar, a minha mãe vai contar no livro dela, né? É uma questão muito próxima para mim. Então foi muito interessante poder mergulhar e testar os meus limites nesse aspecto, sem fazer da personagem com que ela fosse algo clichê. Essa foi a nossa preocupação, de deixar uma interpretação bastante realista, honesta e digna, até em respeito à dependência química. Muito legal. E a segunda, eu faço uma sereia, ela se chama Anahita, seria uma Ana Rita, uma homenagem à minha grande amiga que eu tenho aqui, e uma coincidência. E ela é uma sereia apocalíptica, então ele se passa em 2000, a gente acha que é em 2044, muitas coisas abertas desse filme, que é de um diretor francês. Então ele tem uma estética muito linda e eu sou meio que um fantasma sereia, sou eu e mais um ator que contracena comigo, somos só nós 2, eu curto todo. E eu tenho também um lado psicológico bastante interessante, que é uma certa ingenuidade misturada com uma certa tragicidade, se a gente pode dizer isso, trágico. Então foram experiências incríveis. E como que é preparar para cada um deles, né? O que você faz? Sim. É uma preparação que exige diferentes conhecimentos, né? A gente acaba em atuação passando por técnicas diferentes e eu acho que o bom ator ele reconhece isso e absorve um pouco dessas técnicas a ponto de conseguir utilizar cada uma que é necessária para determinado papel. E aí você tem essa exploração do que seria a personagem em si, né? Métodos em que fazem você vivenciar aquela experiência, métodos de pesquisa, de laboratório. No caso de uma dependente de heroína, é óbvio que eu não ia fazer uso da substância, mas é parte da minha profissão ir atrás do conhecimento, do qual é o estrago que ela faz, né? Em todas as pessoas envolvidas, fisicamente qual é o impacto desse uso,
é entender onde a minha personagem estaria inserida, como ela se sentiria. Então, eu acho que é um pouquinho você brincar de ser psicóloga. Um mergulho na vida daquela outra pessoa. Esse mergulho na vida da outra pessoa, mas sempre somando com as minhas experiências, porque o ator, ele nunca deixa ele mesmo de fora. Porque se fosse assim, todo mundo faria um papel da mesma forma, mas você sempre acrescenta o que você tem de você, que faz sentido, né, àquela personagem. Impossível não se envolver, né, também. Impossível não se envolver. Eu acho que esse foi o meu grande desafio com a Morgan, porque era um processo muito próximo para mim. E, ao mesmo tempo, eu não poderia também só colocar a minha experiência, né? Ela é outra pessoa, então tive que ir atrás para descobrir o que ela traria de genuíno. Entendi. E quando você era criança, você chegou a fazer algumas peças de teatro ou isso só florou depois mesmo? Olha, você sabe que eu estou fazendo essa busca da minha infância, porque eu tenho memórias, mas eu não tenho memórias tão vivas. Então agora eu estou coletando e tentando entender. Mas eu tenho uma memória muito viva de uma peça do ginásio que eu fiz, que eu estudei no ginásio. E era uma peça sobre ditadura, até escrita pela Caroline. Acredito que ela não mora mais aqui, mas enfim, é muito viva na minha memória, tudo. E eu me lembro muito da sensação de atuar. Então, acho que essas coisas que a gente resgata, elas trazem a verdadeira vocação da gente, né? Dizem que a gente sabe o que a gente é quando a gente é criança e que a gente vai perdendo conforme a gente cresce. Então, eu estou nesse processo de resgate. Essa memória é muito viva para mim. E provavelmente você carrega com você sem nem saber, né? Sim, sem ter consciência, né? Quantas coisas. Acho que a riqueza da vida é essa, a gente aos poucos ir acordando para isso. Tetê, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo até aqui no nosso estúdio hoje. Eu que agradeço, é uma honra e parabéns pelo trabalho de vocês, é realmente incrível. Até quando você fica aqui? Eu fico praticamente até o lançamento e fica aí o convite também para todas as pessoas. Minha mãe Valéria Cury, né, tá lançando se eu posso fazer o convite. Pode, claro, fica à vontade. Carnaval e Cinzas, então vai ser lançado ali na Casa do Padre, que é ao lado da Igreja do Rosário, né, um local que foi escolhido a dedo porque tem tanto sentido com a história da minha mãe. E nós vamos estar lá para receber as pessoas que já compraram o livro, que têm interesse em comprar. Enfim, estou muito orgulhosa dessa trajetória dela. Uma trajetória linda, né? Ela contou pra gente também em entrevista, foi muito emocionante. Uma trajetória linda e honesta, acho que a gente tem que tentar... É difícil esse caminho da honestidade com a gente mesmo, né? Mas acho que a vida tá aí pra todo mundo e muito feliz de estar aqui a princípio, tudo muito bom, eu agradeço demais a sua atenção. Tetê, novamente, muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda, tá? Quando quiser voltar, a gente tá de portas abertas pra você. Eu que agradeço. E eu fico por aqui, é com você, Ricardo. Tetê, nós agradecemos muito a sua visita, estamos sempre de portas abertas. E para você, os votos de felicidades aqui do Jornal TV Sul e que sua carreira seja muito brilhante.